Continuando aí nossas aulas sobre acústica, né, na parte de ondulatória, a gente vai ver os fenômenos, né, das ondas sonoras. São eles reflexão, refração e difração. Interferência e as ondas sonoras não podem ser polarizadas. Então a reflexão, ela ocorre quando as ondas sonoras atingem um obstáculo rígido. Essa reflexão sonora pode ocasionar outros fenômenos, dependendo do intervalo de tempo entre a emissão e o retorno à fonte emissora. Então a gente tem fenômenos relacionados aí que são o eco, o reforço e a reverberação. O ser humano ele consegue distinguir dois sons apenas mediante um intervalo de tempo superior a 1/10 de segundo, 0,1 segundo. Esse intervalo é denominado de persistência acústica ou persistência auditiva. Então, o eco. O eco ocorre quando se pode distinguir o som refletivo do som direto, que é o som emitido pela fonte. Então, o intervalo de tempo, ΔT, aí, tem que ser maior do que 0,1 segundos. Sendo a velocidade do som no ar de aproximadamente 340 metros por segundo, a gente pode fazer um cálculo simples, né? E definir a distância que um obstáculo deve estar posicionado, né, para que o eco ocorra, né? Então, ó, se a gente tem que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se a gente isolar o ΔS, ele vai ser igual a V vezes ΔT. Se a distância do obstáculo é x, para que aconteça a reflexão, a onda sonora ela tem que percorrer todo o espaço x, atingir o obstáculo e voltar esse espaço x novamente, né? Então, esse ΔS, na realidade, são 2x. Então, substituindo, a gente tem ΔS igual a 2x, que é igual à velocidade, que é 340, vezes 0,1. E a gente vai ter que esse x vai ser igual a 17 metros. Então, quer dizer que um obstáculo ele deve estar posicionado a uma distância maior que 17 metros para que possa ocorrer o fenômeno do eco. O sonar. Imagina só aqui, ó, a gente tem um navio, né? E o navio, ele possui o sonar, né? E o sonar pode ser explicado pelo fenômeno do eco, né? Fenômeno de reflexão aí, né, da onda sonora. Então, conhecendo as características da onda emitida, como frequência, velocidade e o intervalo de tempo que a onda leva para ir até o fundo do oceano, ou rio, né? E voltar até a posição novamente, né? Você pode definir aí profundidade do oceano, né? Identificar cardumes de peixes, né? Identificar outras embarcações. Aqui no caso, o sonar está identificando um submarino, né? E funciona a partir da análise, né? Da reflexão de ondas. O reforço. O reforço ocorre quando o intervalo de tempo entre a recepção do som direto e a recepção do som refletido for muito menor do que 0,1 segundos. Então, portanto, o som chega praticamente ao mesmo tempo, causando sensação de maior intensidade. Por exemplo, os morcegos conseguem voar e caçar na escuridão através da capacidade de emitir e detectar impulsos ultrassônicos, né? O morcego consegue identificar insetos aí a uma distância muito pequena, né? A partir de ondas sonoras, né? Que ele tem a capacidade de emitir, detectar
o inseto e essa onda retornar para ele saber a localização e posição desse inseto, né? A reverberação. A reverberação ela ocorre quando o intervalo de tempo é um pouco menor que 0,1 segundos. Né? Então, esse fenômeno consiste na combinação de ondas diretas se encontrando com ondas refletidas. Em recintos fechados, onde ondas sonoras emitidas por uma fonte são refletidas em todas as direções, fazendo com que haja a combinação entre essas ondas, pode ocorrer a reverberação. Então, por exemplo, um auditório, tem uma pessoa falando aqui, a gente tem o som direto que vai chegar até a pessoa que está ouvindo aqui, né? Mas vai ter sons, ondas sonoras que vão ser refletidas, né, pelas paredes ali do ambiente, que também vão chegar aqui até o ouvinte. E esse fenômeno, quando há essa combinação dessas ondas diretas e ondas refletidas, é o que a gente chama de reverberação. Essa reverberação ela pode ser útil em recintos fechados e auditórios para o entendimento do que uma pessoa está falando. Não pode ser exagerado, né, a reverberação, senão não consegue entender. A refração. Quando uma onda sonora altera o meio em que está se propagando, ocorre a refração. Então, na refração, a onda sonora mantém a sua frequência constante, mas tem sua velocidade de propagação e comprimento de ondas alterados. Funciona igual na óptica geométrica lá que a gente estudou o fenômeno de refração. Então, olha só, o som se propagando do ar para a água, ele vai ter a sua direção modificada, né? Além da velocidade e comprimento de ondas, mantendo apenas a sua frequência. Em meios líquidos, né, a velocidade do som é maior do que a velocidade do som no ar. Então, a refração. A refração sonora sempre é acompanhada pela reflexão sonora, pois todo material bloqueia uma parte do som. Então, o som refratado ele é mais fraco que o som emitido pela fonte. Uma classificação da transmissão sonora é feita de forma numérica para diferenciar as classes de transmissão sonora. Então, a gente tem a tabelinha aqui, né? Ela informa os valores de eficiência de isolamento acústico para alguns materiais. Aqui a gente tem a classe de transmissão sonora e aqui a gente tem o material. Então, olha só, parede dupla de gesso de 16 milímetros com miolo de 10 centímetros de lã de vidro. Classificada com 38. Parede dupla de gesso de 32 milímetros com miolo de 10 centímetros de lã de vidro. Ó, já aumentou para 43 a classe de transmissão sonora, né? Parede de tijolos de concreto com furos cheios de areia. 53. Então, olha só, quanto maior for o valor do coeficiente da classe de transmissão sonora, quanto maior for esse valor aqui, melhor será o isolamento acústico proporcionado pelo material. A difração, outro fenômeno aí, ondulatório, né? Qualquer tipo de onda pode sofrer a difração. Então, ela consiste no fato de uma onda contornar, né, um obstáculo, e a difração depende, né, do comprimento dessa onda, como a gente já viu anteriormente no início, né, dos nossos estudos com ondulatório. Então, como as ondas sonoras possuem um comprimento de onda grande com relação ao comprimento de onda da luz, é difícil encontrar na natureza obstáculos pelos quais a onda sonora não difrate. E aí, a gente chega até a interferência, né? A interferência sonora se dá devido à superposição de ondas sonoras, né, originadas por duas ou mais fontes, ou por reflexão.
Então pode ocorrer a interferência construtiva ou interferência destrutiva, como a gente já conhece. Se a gente tem duas fontes sonoras aqui e um ponto P, a gente sabendo a distância que a fonte 1 está e a distância que a fonte 2 está, a gente consegue identificar qual que é a diferença de caminho, né? Conhecendo essa diferença de caminho, a gente pode definir ela a partir da relação ΔD igual a n lambda sobre 2. Né? Quando eu tenho n zero ou par, a interferência é construtiva. Se eu tenho n ímpar, a interferência será destrutiva. E para a próxima aula a gente vai ver aí as cordas vibrantes.